Boa noite a todos. Hoje tem que falar sem microfone, não dá. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nessa casa de oração. E hoje estou aqui só para apresentar o palestrante. Ele é o Roberto Bueno, que já veio muitas vezes à nossa casa. Roberto vem de Pederneiras. Então, Roberto, por favor, seja muito bem-vindo. Uma ótima palestra para você. Muito boa noite a todos. Que Jesus abençoe cada um. Vamos, antes da gente começar a palestra, o tema que a gente trouxe para essa noite, vamos elevar nosso pensamento a Deus, em prece, agradecendo pelo dia de hoje, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, do qual, através do nosso suor, do nosso labor, colocamos o pão na nossa mesa. Agradecer também ao teto que nos abriga das intempéries, a nossa casa, o nosso lar. Agradecer a Jesus também pela nossa saúde. Ainda que estejamos passando por alguma dificuldade, alguns aqui podem estar em tratamento, mas estamos conseguindo andar, Jesus. Quantos estão numa cama e dariam tudo para estar no nosso lugar hoje? Andar, poder tomar o seu banho, escovar os seus dentes, comer sozinho. Ó, Mestre de amor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, pela família, pelo ar, pela natureza, pelo sol, por esse planeta lindo. Abençoe o nosso planeta, Senhor. Abençoe o nosso Brasil, os nossos governantes. Abençoe essa casa espírita, esse hospital de almas, que desde o momento que nós aqui chegamos, já estamos sendo analisados. Tudo que nós pensamos aqui essa noite, a espiritualidade já sabe, já notou. As equipes do Dr. Bezerra de Menezes já se encontram entre nós, caminhando lado a lado com cada um, analisando a situação, fazendo a intervenção, a cirurgia espiritual, se for necessário. Mestre, que todos saiamos daqui hoje infinitamente melhor do que quando aqui chegamos. Que o teu amor permita que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes também vá ao encontro dessa pessoa que eu estou trazendo o nome dela no meu pensamento agora. Essa pessoa que eu amo muito e que necessita, Mestre, dessa visita. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. O tema da noite da nossa palestra é a família na visão espírita. Por que a família, né? Quem é a nossa família? Quem são os nossos familiares? Quem são as pessoas com as quais nós estamos encarnados lá em casa? Quem é o meu marido? Quem é a minha esposa? Quem é o meu filho? Quem é a minha sogra? Sogras são criaturas de Deus, viu? Quem é a minha sogra? Meu sogro? Quem são? O que o Espiritismo diz a respeito? Quem são os nossos filhos? Problemas, a gente diz assim, eu tenho um filho que sou chamado na escola, na rua, é briguento, na escola dá trabalho. Quem é esse filho? Por quê ele é assim? Por que ele está comigo? Outros vão dizer, mas eu não pedi para nascer. Será que nós não pedimos para nascer? Eu não pedi para estar nessa família. Será que nós não pedimos para estar nessa família? Ou será que a gente já não se lembra mais disso? Hoje é dia 4 de julho, isso? Quem lembra o que estava fazendo
no ano passado, de 2022, exatamente num dia como o de hoje, no dia 4 de julho. Alguém que lembra? Se alguém lembrar, levanta a mão. Alguém lembra o que estava fazendo há um ano atrás? Imagino também que a gente tem dificuldade para se recordar do que a gente estava fazendo quando tínhamos 5 anos de idade. Quem lembra o que estava fazendo quando tinha 5 anos de idade? 2 anos de idade. Você se lembra? Você acredita que você um dia esteve dentro da barriga da sua mãe? Acredita? Sim ou não? Acredita, não é? Porque a gente vê outras mamães grávidas, a gente vê foto, ou às vezes a nossa mamãe também fez o ultrassom 3D, 4D, eu nem sei quantos D tem hoje. No meu tempo não tinha nada disso. Mas vamos supor que a sua mãe, de repente, tem isso, né? Aquela imagem de você lá dentro da barriga da sua mãe. E você acredita, porque você viu. Mas você não acredita que pediu para nascer nessa família, porque você não se lembra. É porque você esqueceu, mas você implorou para estar nessa família. Por que nós estamos na nossa família? Porque é na família que a gente se junta em grupos para se acertar, para quitar, aparar arestas de encarnações anteriores, onde nós nos comprometemos uns com os outros. É dentro da família que nós temos essa oportunidade maravilhosa de nos reajustarmos com aqueles com os quais nós falhamos, aqueles que nós prejudicamos no passado, longínquo passado, que a gente nem se lembra mais. Então, não é que a gente não pediu para nascer nessa família, a gente pediu sim. A gente pediu para se juntar nesse grupo, para a gente aparar essas arestas, para a gente quitar essas dívidas. A dificuldade é que quando a gente chega aqui na matéria, a gente vem com o véu do esquecimento. Porque se não tivéssemos o véu do esquecimento, imagina uma mãe que recebe no colo, né, na maternidade, um bebezinho e ela olhasse para ele e lembrasse, mas na encarnação passada foi ele que me matou. Ela iria amar aquela criaturinha, iria aceitar? Dificilmente. Mas com o véu do esquecimento, quando olha para aquela criaturinha, todos eles têm cara de joelho quando nascem. Né? Aí você fala, é a coisa mais linda do mundo. Né? Pronto, já se apaixonou. E o amor cobre uma multidão de pecados. Então, nós, para perdoar, nesse estágio evolutivo que nós estamos, em prova e expiação, saindo para mundos regenerados, nós ainda precisamos do véu do esquecimento. Então, quando alguém te pergunta, mas por que a gente vem com o véu do esquecimento? Por que a gente não lembra de tudo passado? Que a gente não se suportaria um com os outros, iria continuar aquela briga. O véu do esquecimento hoje é uma dádiva de Deus para que a gente, sem reconhecer com quem nós estamos hoje, a gente possa viver em família, em grupos familiares e se reajustar, quitar dívidas do passado. Esse é o propósito do véu do esquecimento, perdoar. Porque se falar assim, você perdoa o fulano que fez isso, a gente tem dificuldade para perdoar. Claro que aqui em São Manuel, não. Aqui as pessoas, eu ouvi dizer que perdoam qualquer ofensa, qualquer situação, aqui todo mundo perdoa. Lá em Pederneiras a gente tem dificuldade. Então lá a gente vem com o véu do esquecimento, porque é difícil se suportar. Mas então, a gente pode abandonar a família. Essa família só me dá dor de cabeça, é muito difícil me relacionar com a minha mãe, com meus irmãos. Eu vou abandonar essa família. Eu vou deixar. Eu posso? Pode, claro que pode. Nós temos o quê? O livre-arbítrio. Você quer abandonar? Pode. Mas você veio para se ajustar com eles. E Deus tem a eternidade. Ele nos fez um dia e nos aguarda que um dia a gente atinja a evolução. Um dia a gente vai ser espírito de luz. Quando? Depende de cada um. Depende do esforço que a gente fizer. Então, Deus não tem pressa. Jesus não tem pressa.
E, se a gente não conseguir estar aqui em mundos regenerados, a gente vai para um outro planeta de prova e expiação, que não esse. Porque aqui a Terra vai estar em mundos regenerados. Então é hora de a gente pensar assim, não é hora da gente abandonar aqueles que a gente tem dificuldade para conviver, para se relacionar. É hora da gente abraçar. Porque Jesus asseverou, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho. Jesus estava querendo dizer assim para a gente, abraça o teu irmão, abraça aquele que você tem dificuldade de conviver agora, enquanto você está a caminho. Não desperdice essa oportunidade. Quanto tempo vai demorar para a gente voltar de novo em grupos familiares, para a gente se reajustar? Segundo Emmanuel, a cada 1000 anos, o espírito tem 4 encarnações. A cada 1000 anos, 4 encarnações. Então, a gente espera, em média, 250 anos para retornar ao corpo de carne. Nós existíamos antes de estar nesse corpo. Você já existia antes de nascer, né? A vida não começa no berço, tampouco ela termina no túmulo. Esse corpo de carne foi dado pelo meu pai, pela minha mãe. A carne procede da carne, mas o espírito não. O espírito vem de Deus. Nós fomos criados uma única vez, pelo Pai Celestial. Logo, todos nós somos irmãos. A minha mãe, que Deus a tenha, a Dona Luzia, que retornou à pátria espiritual há 2 anos, ela não é minha mãe, ela estava minha mãe. O meu pai, que também já se encontra no plano espiritual, ele não é meu pai, ele esteve como meu pai. Ele me aceitou como filho, a quem eu agradeço muito sempre. Então, os nossos pais, os nossos filhos também não são nossos filhos. Eles estão nossos filhos. Estão na nossa responsabilidade. Estão conosco porque, de alguma forma, em algum momento, a gente se comprometeu com eles, se endividou. Quem se endividou com isso? Não importa. Se nós estamos em grupo familiar, agora a gente tem que dar as mãos. Esse é o momento. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que as pessoas confundem muito. Muitos dizem assim que Jesus foi insensível com a mãe dele e com os irmãos, né? Nessa passagem, Jesus estava numa sinagoga, pregando ali, falando do Evangelho para muitas pessoas. Vocês sabem que as mulheres não adentravam, né, nas reuniões dos judeus. As mulheres não entram, é só homens nas reuniões. E então alguém foi até Jesus e disse assim, Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Jesus então, olhando para aquelas pessoas todas que estavam à sua volta, ele disse assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Jesus não menosprezou a mãe dele e a família dele. Ele quis dizer que a família dele, que a mãe dele, o pai dele, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Logo, quando ele fala o Pai que está no céu, ele coloca-se na mesma condição de Maria e de todos ali. Ele diz, todos nós somos irmãos, o Pai é único, o Pai é o Criador. Ele nos criou, não existe uma mãe espiritual, nós somos criaturas de Deus. O Espírito não tem sexo, nós somos criados por Deus. Ele nos criou, todos. Muita gente tem dificuldade para entender isso, mas se Deus é nosso pai, acha que Deus é masculino, né? Se Deus é nosso pai, quem é a nossa mãe? Meu Deus, nós somos criaturas desse ser que nem mesmo os Espíritos, no livro dos Espíritos, não encontraram palavra para defini-lo. Não existe uma palavra, né? Foge da nossa concepção. Como que você vai
tudo que a gente faz, a gente parte do raciocínio de um certo ponto. Por exemplo, para fazer essa casa, alguém abriu o alicerce, começou os tijolos, por isso que isso para em pé. Então, a gente consegue assimilar essa ideia, porque você está vendo. Agora, como acreditar, né, como entender um ser que sempre existiu e que não foi criado por nada, ele sempre existiu. Ele é atemporal. Se você ir no passado, Deus está lá. Se você vir no presente, Ele está. Se você for no futuro, Ele está também. Não existe tempo para Deus. Então, a gente tem dificuldade para entender esse ser, ainda. Pela nossa condição hoje de raciocínio, a gente tem muita dificuldade. Somos filho desse ser maravilhoso, amoroso, que fez tudo à nossa volta. Tudo. Eu estava vindo agora de Pederneiras e olhando uma lua linda, imensa, não sei se vocês repararam hoje na lua, está maravilhosa. Olhando de lá, falei, meu Deus, que bênção, que coisa linda. Como que esse ser é maravilhoso, como que fez tudo isso. Quando você olha para o universo, quando você vê todas essas coisas que a gente sabe que existe, que a ciência vai mostrando cada vez mais, né? Aí você fala assim, que ser é esse que fez tudo isso? Não dá para ficar bobo, se você for pensar, você fica maluco. Então, nós temos muita dificuldade. Então, quando Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai que estás no céu, ele falou assim, todos nós somos irmãos. Pai é só um, é Deus. Jesus não é Deus, e isso não é diminuir em nada. Algumas religiões têm Jesus como Deus, a gente respeita a forma deles pensarem. Mas Jesus, por diversas vezes, ele fala, eu e o Pai, ele sempre se refere a Deus como o Pai. Ele também é criatura. Jesus também é nosso irmão. É um nosso irmão muito mais evoluído que qualquer um de nós, né? A doutrina espírita, ela apresenta a família como um instituto, uma organização abençoada. Então, imagina a sua família como um instituto, uma organização abençoada, em que grupos de espíritos necessitados e em compromisso inadiáveis de auxílio ou reparação um com os outros, em obediência à lei de causa e efeito, eles se reencontram num programa de provas e expiações, graças à reencarnação. Então, é através da reencarnação que a família, a gente entra nessa família que, na verdade, é uma organização abençoada para que a gente se reajuste um com os outros. Mas também nós reencarnamos com espíritos... antes de eu falar isso aqui, vocês acham que dentro da nossa família, as famílias de uma forma geral, dentro das famílias, a gente se reencarna com pessoas... A grande maioria são antipáticas ou são simpáticas. A gente se reencarna com os nossos adversários, na grande maioria, ou não? Nem todos, a minoria é de adversário e muitos são espíritos simpáticos. O que vocês acham? A grande maioria dos nossos familiares são espíritos simpáticos ou a grande maioria dos nossos familiares são espíritos que a gente contraiu muitas dívidas, espíritos que não gostam da gente. O que vocês acham? Antipáticos. O que é a maioria? Quem acha que a grande maioria é de espíritos simpáticos? Levanta a mão, só para me ver. Quem acha que não, que a grande maioria dos nossos familiares são de espíritos com os quais a gente tem muitas dívidas, antipáticos, que não gostam da gente? Está dividido, hein? Está bem dividido. No Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 14, os Espíritos responderam isso para Kardec, que a grande maioria dos nossos familiares, pasmem vocês, agora vocês vão ficar assim, a grande maioria dos nossos familiares são espíritos simpáticos. Quando eu estava fazendo esse estudo
para trazer essa palestra aqui. Eu fiz em Pederneiras também e fazendo aqui. E eu pensei, meu Deus, se hoje eu estou com os meus simpáticos, e a hora que soltar os antipáticos, então? Aqueles que não gostam de mim. Nós estamos com os simpáticos e a coisa não está, né? Não está fácil. Imagina se vier os antipáticos. Senhor, segura aí. Por isso que é bom a gente nunca esquecer, nunca perder de vista, né, aquela frase de Jesus: o amor cobre uma multidão de pecados. Então vamos fazer o bem, né? Porque dívida a gente tem para pagar. Então é melhor a gente pagar fazendo o bem, para a gente não passar, né, tantos apertos aí. O Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, psicografia do Raul Teixeira, ele nos diz que é uma definição bastante legal do Raul Teixeira, a psicografia do Raul, mas é da Teresa de Brito. Por que eu vou falar isso? Porque tanto ela como o Divaldo e outros que recebem mensagens tão maravilhosas, o Divaldo através de Joana, eles falam praticamente a mesma coisa. Eu vou ler o trechinho para vocês. Eu separei esse trecho desse livro e vou falar também o que o Divaldo fala. Então, o espírito é Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, a psicografia é do Raul Teixeira. Ele diz assim, ela diz através do Raul: a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável, preste atenção agora, núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias nas atividades na renovação individual. O Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, um livro é Vida e Sexo, ele diz: de todas as associações existentes na Terra, nenhuma delas talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição familiar. Dois espíritos diferentes, falando praticamente a mesma coisa. Então, de acordo com a doutrina espírita, é importante a função educadora e regeneradora da família diante do processo da edificação moral do homem. Aí, então, nós já até falamos um pouco disso aqui antes. Olha, existem famílias formadas apenas por desafetos do passado? Nós acabamos de dizer que não, né? Nós falamos aqui que nós estamos na grande maioria, com aqueles simpáticos. Então, a grande maioria não são de desafetos. Claro que tem famílias que estão recebendo aqueles, né, mas é minoria. Por isso que eu até brinquei, eu disse, né, e o que vai ser quando vier, então, os antipáticos, né? Segura aí. Emmanuel nos ensina, com muita propriedade no livro também Leis de Amor, psicografia de Chico Xavier, que de uma maneira geral, nas leis do destino, o marido faltoso, viu, mulheres, senhoras, o marido faltoso, quem é seu marido faltoso? Quem é seu marido que dá trabalho, né? O marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade, à mentira e à traição. E a esposa desequilibrada? Hein, marido? Quem é a esposa desequilibrada? Quem é ela? Aquela mulher brava, que você chega, ela está querendo tacar a panela na sua cabeça. A esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos, ou seja, rejeitamos ou desprezamos ela, deixamos abandonada a necessidade, todo tipo de necessidades e também a viciação. A esposa desequilibrada de hoje, no passado, foi alguém que a gente empurrou para a viciação, abandonou, deixou ela sofrendo sozinha, e aí a gente recebe. Mas você fala, poxa, mas por que então que quando a gente namorava, era tão legal, era gostoso, a gente namorava e ia tudo bem. Depois de um certo tempo é que a coisa vai complicando. Por quê?
que acontece? Todos nós temos os nossos espíritos, os construtores, aqueles que organizam, ajudam a organizar a nossa atual encarnação, ou as nossas reencarnações. Mas essa encarnação, ela foi preparada, foi planejada, estudada, e nós recebemos benfeitores que nos auxiliaram, e eles vêm conosco, e estão aqui do nosso lado. Aí você olha para uma pessoa, você veio para cá porque você tinha que casar com seu marido, ou você veio para cá e você precisava casar com a sua esposa, e vocês iam conceber, trazer 2 filhos, 3 filhos, sei lá quantos filhos. Mas vocês tinham um projeto reencarnatório preparado no plano espiritual, foi tudo feito isso, foi planejado. Aí chega aqui e você olha para aquela moça, aí você acha ela até bonitinha, mas depois você olha bem e você fala, não sei, tem alguma coisa que me repele dessa criatura, não vou não quero. Aí a moça olha para ele, né, e os espíritos construtores ali, né, cutucando, fala, olha lá que moça bonita, dando uma dica, né? Olha que moço bonito. Aí você olha e fala assim, não sei, é bonito, mas não sei, tem uma coisa, não vai. Aí a espiritualidade dá uma inubriada na sua visão, né? Aí você olha, você começa a olhar, melhor, outro dia você olha de novo para aquela criatura, conversa com ele, troca 2, 3 palavras. Não é que ele é até bonitinho? Estou gostando desse jeitinho dele? Aí você começa, né? E a espiritualidade vai inubriando a sua visão, vai dando uma engrossada ali para você não enxergar realmente quem ele é, que é o seu adversário do passado, que você precisa, com ele, vocês fizeram muita dívida, contraíram muitas dívidas no passado. E agora vocês precisam constituir uma família e receber aqueles com os quais vocês se comprometeram. E aí vai, é a paixão, aquela coisa, né? E casa. Aí, aos poucos, a espiritualidade vai tirando aquela névoa. Aí a gente começa a enxergar realmente como um ou outro é. E aí começa as confusões. É aí que é o momento de, ô guerreira, segura o rojão aí. Guerreiro, segura aí, aguenta o rojão, não abandona o barco não. Porque toda ponta solta que a gente deixar nessa encarnação, a gente vai voltar depois para acertar. Aí eu estava fazendo essa mesma explanação em Pederneiras, uma moça falou assim, posso fazer uma pergunta? Aqui, também pode fazer pergunta, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, é só levantar a mão, pode fazer um comentário. E ela disse assim, por que tem pessoas que casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa? Tem gente que casa 5 vezes. Ela falou, não tenho nada com isso, mas só me passou pela cabeça aqui. Por quê? No seu projeto reencarnatório, vamos supor que não estava, que nessa encarnação você iria constituir família. Você veio para cá, de repente, para auxiliar um pai, uma mãe, mas você não ia se casar. Mas você nasceu numa família e você tem mais 2 irmãs. Você tem um monte de amiga na escola. O tempo vai passando, a sua irmã mais velha casa, você é a do meio. A mais nova casa, e você ficou. A sua mãe começa a olhar para você e fala, filha, você não vai namorar, não? Filho, o pai e a mãe estão ficando velhinhos já. Você não vai constituir família? Você vai no casamento das suas amigas, elas falam assim, e você, amiga, quando é que vai casar? É uma pressão, parece, da sociedade para que as pessoas se casem. Não pode ver ninguém solteiro que quer fazer ela casar, não é? E aí você acaba falando assim, é verdade, né? Está todo mundo casando, vou casar também. Aí casa, 3, 4 meses, só Deus me livre, não quero isso para mim de jeito nenhum, separa. Fica mais 5, 6 meses, cai na tentação de novo, vou casar outra vez. Agora eu já aprendi, agora vou escolher melhor. Serve para homem, serve para mulher também. E junta de novo, e desjunta, e junta. É o famoso caso, não estava. Na programação reencarnatória, não estava para a gente se casar. Por isso que não dá certo. A espiritualidade não vai impedir, vai pôr a mão na frente e dizer assim, filho, não faz isso, você veio, não era para casar. Você não veio nessa encarnação para casar. Tua família é outra, e a família tua é a do planeta. Você não vai constituir família. A espiritualidade não interfere. Também não interfere naquela pessoa que quer se matar. Você quer se matar, a espiritualidade vai fazer de tudo para que você não cometa o ato.
os bons espíritos vão implorar para você não fazer isso, vão fazer de tudo para tirar essa ideia da sua cabeça. Mas se ainda assim você quiser levar adiante e tirar a própria vida, você vai conseguir. Porque nós temos uma coisa que para Deus é sagrado, é o nosso livre-arbítrio. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. A gente não morre, se mata essa encarnação, abrevia uma oportunidade. Vai passar, né, pelo vale do suicida, todo aquele processo doloroso, preparar-se de novo para retornar à carne. Não fuja da vida. Se alguém aqui passou um dia essa ideia na cabeça, pelo amor de Deus, não entra por essa porta. Não vai por esse caminho, que é um caminho da derrocada, do sofrimento. Nenhum sofrimento aqui na Terra é maior do que a gente tirar a própria vida. As casas espíritas têm atendimento fraterno, aqui tem, não tem? Tem atendimento fraterno, tem o CVV, né? Então, assim, procura um atendimento fraterno, não está se sentindo muito bem, está passando por uma situação muito difícil, precisa desabafar, vai até a casa espírita, agenda um atendimento fraterno, uma conversa fraterna, isso vai ajudar muito você. Mas também aquela pessoa que está na dúvida, deixo a minha família ou não deixo? Eu não sei como resolver, a pressão é, conversa com outras pessoas, marca um atendimento fraterno. Não é bobagem. Ah, mas eu vou lá conversar no atendimento fraterno, falar que eu não estou me dando bem com a minha mãe, falar que eu não me dou com o meu irmão. Sim, venha. Porque o atendente fraterno, ele vai te mostrar alguma situação, ele não vai resolver o problema para você, mas ele vai ajudar a modificar a estrutura do problema. Vai te abrir uma janela onde você só via um paredão. Às vezes você está olhando e você não vê saída, mas nesse diálogo fraterno, muitas vezes a pessoa sai e fala, graças a Deus, agora eu vejo uma saída. O atendente fraterno resolveu a situação? Não. Mas aquela conversa fez com que a pessoa descobrisse a solução. O centro espírita não faz milagre. Se alguém veio para o centro espírita achando que aqui vai receber um milagre, esquece. O centro espírita te dá, através da instrução evangélica, através do ensinamento dos espíritos, condição para que você trabalhe o seu milagre em você mesmo. Você é construtor do seu milagre. Através das suas renúncias, através do forte desejo de você abandonar os seus vícios. Eu não estou falando só de vício material, beber, comer, fumar. Não, estou falando de vício moral, que são muito mais graves. Às vezes as pessoas falam assim, olha lá o fulano, ele dá passe no centro e ele fuma. Fuma. Mas ele não é mais decente como você, não é fofoqueiro. Né? Às vezes um vício moral é muito pior do que um vício material. Então, a gente precisa abraçar a nossa família, lembrar que a nossa família é uma oportunidade gloriosa para a gente se reajustar. Talvez aqui hoje tenha alguém, eu não conheço, a grande maioria de vocês, lamentavelmente, eu não conheço. Mas talvez aqui hoje tenha alguém que está brigado com a mãe, que esteja brigado, ou que não está se falando com o pai, talvez não está conversando com o irmão, talvez alguém aqui não está falando com a sogra, com o sogro, com o tio. É para você que eu quero me dirigir agora. Pensa bem, hoje você está aqui, está encarnado, e ele também, e ela também. A sua filha, a sua mãe, o seu tio, o seu sogro, a sua esposa, o seu marido. Talvez você não esteja falando com o seu marido por uma bobagem. Mas ele está aqui hoje, ela está aqui. Não deixa para amanhã, para você pedir desculpa, para você se reconciliar. Amanhã pode ser muito tarde para você pedir perdão. Amanhã pode ser muito tarde para você dar o seu perdão para alguém que pediu. Amanhã pode ser muito tarde para você abraçar.
Talvez amanhã, a mensagem que você mandou, não vai dar tempo dele abrir e ler. Talvez amanhã o e-mail seu, que você mandou, também não vai ser aberto. Talvez essa criatura com a qual você não está conversando, vá partir repentinamente. E se fosse hoje? E se fosse amanhã que essa criatura voltasse para o plano espiritual? E você desperdiçou uma oportunidade de se reajustar com ela. Pode ter certeza de uma coisa. Eu sou atendente fraterno lá na minha cidade. E eu nunca vi sofrimento tão grande, mas tão grande, de pessoas que estavam brigados com o outro, um familiar, e um ou outro desencarna e eles não estavam se falando. A tortura, o remorso é tamanho. Não caia nessa bobagem. Vai hoje mesmo. Manda uma mensagem para esse familiar seu hoje, pega o WhatsApp, mas manda hoje. E se ele não lê, você liga. Se ele não abrir a mensagem, não ficar azulzinho lá, os 2 tracinhos, liga para ele. Manda um e-mail. Sei lá, se ele não tem e-mail lá, se ele não tem computador, não tem telefone, manda uma carta. Faz sinal de fumaça, mas insiste, mas vai atrás. Abraça hoje. Perdoa hoje. Ama hoje. Diga assim para ele, você está com problema? Agora ele não é mais só seu problema, ele é nosso problema, porque eu estou com você. Quando foi a última vez que você chegou para o seu marido, para a sua esposa, para o seu sogro, para a sua sogra, e falou assim, agora esse problema é nosso, nós somos família, ele é meu também, você não está mais sozinho. Quando a gente está numa condição de necessidade, alguém chega e fala isso para a gente, esse problema agora é meu também, é nosso, não é só seu. Mesmo que os 2 juntos não consigam resolver, mas dá uma injeção de ânimo. Agora, a pessoa está passando por 1 milhão de situações, 1.000 coisas ruins, difícil. E hoje a vida no plano material está difícil. O trabalho está difícil, o custo de vida é difícil. A gente sabe tudo isso. Muitas vezes a mãe de família, o pai de família chega em casa, está desesperado. E o cônjuge, o outro, né, ou a mulher ou o marido, ainda aperta mais. Você não conseguiu pagar tal... A criatura já está sofrendo a maior pressão psicológica. Retornar para casa, às vezes, com uma quantidade de recursos insuficiente para manter a própria família. Ele está desesperado, pressionado. Ela está desesperada, pressionada. E o outro vira e fala assim, você não vai conseguir... Não é hora de criticar. Não pressionem, se abracem, dê as mãos. Sabe aquele cunhado que vai lá e te pedir, né? Você fala assim, puxa, mas cunhado pedindo dinheiro emprestado. Mas e aí? E se essa criatura for embora repentinamente? Qualquer um dos nossos familiares for embora repentinamente, como que a gente vai ficar? O momento de abraçar os nossos familiares é agora. É uma oportunidade valiosa essa nossa aqui. E nós nem temos mais o atenuante de dizer assim depois, ah, Jesus, eu estou tão arrependido porque eu estava brigado com o fulano e ele desencarnou e não deu tempo da gente se reconciliar. Eu não sabia. Agora você sabe, porque você estava aqui hoje, ouviu isso. Então você não tem mais o atenuante de dizer que você não sabia. A gente sabe. A gente sabe que está num grupo familiar para se reajustar, para parar as arestas, para dar as mãos. Nós estamos reunidos com os simpáticos. Nós estamos com aqueles com os quais a gente tem afinidades. Por mais que esteja difícil a convivência, mas ainda são os melhores. Às vezes você fala assim, a vida, ela é muito difícil. É difícil a convivência em família. Mas por que ela é difícil? É fácil
olhar para o esposo, e eu aqui não estou defendendo o vício, pelo amor de Deus, eu falo esposo, é esposo, esposa. É fácil olhar para o esposo e dizer assim, você não bebia, ou para a esposa, você nunca bebeu, e agora você está bebendo. Você não fumava, e agora você fuma. Você não ia para os botecos, e agora você vai. Como se o outro fosse o culpado. Mas espera aí. Ele não fumava, ele não bebia. Agora ele bebe, ele vai para o boteco. Ele fuma e não fumava. Isso é o efeito. Mas efeito de qual causa? O que empurrou ele ou ela para a bebida? O que empurrou a minha esposa para a bebida? O que empurrou o meu esposo para a bebida? Será que ele não começou... Eu não estou defendendo o vício de ninguém, pelo amor de Deus, não bebam, fica longe do álcool. Será que ele começou a beber? Será que não foi porque ele começou a frequentar o bar? Porque lá ele era ouvido, lá ela era ouvida, nas reuniões regrada a bebida com as amigas, e em casa eu não dava atenção suficiente, eu só criticava, eu só colocava defeito? Será que não foi depois daquela barbaridade que eu cometi que ele foi para a bebida, para tentar esquecer? Será que eu não tenho culpa? Será que a culpa é só daquele? Meu filho não bebia, meu filho agora está bebendo, meu filho está andando com más companhia. A culpa é do pai dele, é da avó, é de não sei quem, vai ficar procurando 1 milhão. Por que o filho começou a se relacionar, a ter mais intimidade, a conversar mais com os amigos do que com os pais? Talvez porque os pais não davam abertura. Talvez porque o pai não abraçou e falou, eu sou seu amigo, você pode me contar tudo. Você pode conversar comigo. Quando foi que nós abraçamos nosso filho? E falou assim, filho, conta para mim tudo o que está acontecendo com você. Filha, pode contar, não vai ter nenhuma represália, pode falar tudo. Há algo que esteja te fazendo mal, você está passando por algum tipo de pressão, o que está acontecendo? Sou seu amigo, você pode contar tudo. A gente faz isso, ele tem mais facilidade para conversar com alguém na rua, com os amiguinhos, do que às vezes com a gente. É o efeito, mas a causa pode estar em nós. Então, eu em família, a convivência em família é difícil? Pode ser, mas e eu na minha família? Eu sou uma pessoa fácil, eu sou uma pessoa boa de se relacionar com os meus familiares? Olha, amar aqueles que nos amam, Jesus já falou, é muito fácil, é prazeroso. O desafio nosso aqui é amar os nossos inimigos, é amar aquela pessoa que não gosta da gente. Não é o amar ficar abraçando, mas é se relacionar, é se reconciliar novamente. Por favor, você não está conversando com alguém hoje? Tem alguém que você não conversa? Essa é a pessoa principal da sua vida a partir de hoje. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto você está a caminho. Amar os que te amam é fácil. O desafio é se reconciliar, é amar aqueles que não gostam de você, aqueles com os quais você, aquele ditado popular que as pessoas falam assim, o meu santo não bate com o dele. Sem essa de que o santo não bate com o dele. Eu não vou pedir desculpa porque não fui eu, que foi ele que me causou. Vai lá. Madre Teresa de Calcutá, ela disse que o mais forte, o mais corajoso é aquele que estende a mão e pede perdão primeiro. Olha que coisa linda. O mais forte e o mais corajoso é aquele que estende a mão e pede perdão primeiro. Chegando ao final desse nosso encontro aqui hoje, que fique de reflexão para todos nós da importância da gente conviver bem dentro da nossa família. Olhar para os nossos familiares, não mais com aquele olhar assim, esse é um traste, é um perdido. Esse traste, esse perdido, é a pessoa mais importante da nossa família hoje.
Nós estamos aqui, nesse momento, reunidos com esse grupo para resgatar essa criatura. Talvez o propósito da nossa encarnação seja essa criatura. Essa criatura está servindo de instrumento para que a gente possa colocar em prática a nossa caridade, a nossa fraternidade e o nosso perdão. Que todos nós possamos sair daqui hoje com bastante força no coração para abrir, sabe, para liberar as mágoas, deixar sair a mágoa, o ressentimento, e que a gente possa se reconciliar em família, todos em família, não esquecendo que Deus é o nosso Pai. Todos nós somos irmãos. A gente olha, mãe, pai, irmão, tio, tia, somos todos irmãos, filho de um único Pai. Estamos aqui para nos acertar. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita força para que a gente continue em família, crescendo, amparando e se ajudando, hoje e sempre. Que assim seja.
nós agradecendo a Deus e a Jesus, aos companheiros amigos, a oportunidade que estamos tendo de estarmos unidos nesta noite para juntos doar um pouco de nós aos irmãos dos dois lados da vida que se encontram momentaneamente mais necessitados do que nós. Os companheiros amigos conhecem as nossas dificuldades, as necessidades físicas e espirituais de cada um. E neste momento nós estamos recebendo o que precisamos para que possamos estar sempre em paz, com muita harmonia, com equilíbrio e com muita tranquilidade. Pedimos a você, Jesus amigo, que envolva com bastante carinho nós, habitantes de nossa Mãe Terra. Nossa Mãe Terra se encontra extremamente doente, como também nós, seus habitantes, nos encontramos. Mas nós sabemos que você, irmão mais velho, companheiro e amigo, está sempre nos envolvendo, nos dando a sustentação para que possamos ir atravessando com bastante serenidade esta fase de transição tão complexa que estamos atravessando. Pedimos a você, irmão amigo, que envolva com bastante carinho nós, filhos de nossa Mãe Terra, encarnados, desencarnados, aos que sofrem, aos que fazem sofrer, aos doentes do corpo e da alma, onde quer que estejam, que a sua misericórdia possa envolvê-los, dando sempre de acordo com as necessidades e o merecimento de cada um. Envolva-nos sempre com o seu carinho, irmão amigo, nos dando a sustentação para que possamos estar sempre com muito equilíbrio, com muita serenidade, com muita harmonia, porque nós sabemos que nós não estamos à deriva. Você está no leme de nossa embarcação, nos direcionando onde haveremos de chegar. Mais uma vez nós estamos te agradecendo por tanto amor recebido, quando tão pouco fizemos por merecer. E ao Senhor, Pai, nós estamos te agradecendo por tudo que o Senhor nos dá. E acima de tudo, nós estamos te agradecendo pela nossa vida. Envolva-nos sempre com o seu carinho, agora e sempre. Tenham todos uma boa noite.